Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula sobre a responsabilidade em matéria ambiental. Em um primeiro momento, a responsabilidade civil em matéria ambiental. Em seguida, a responsabilidade administrativa ambiental. Para começar, é importante relacionar em nível constitucional o parágrafo 3º do artigo 225, que nos traz a tríplice responsabilidade em matéria ambiental. Vamos ao dispositivo. O artigo 225, parágrafo 3º da nossa Constituição diz que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores. Quem são os infratores? Pessoas físicas ou jurídicas a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Quando eu falo aqui em sanções penais, nós temos a Lei 9.605 de 1998, popularmente conhecida como Lei de Crimes Ambientais, mas essa lei também nos traz as sanções administrativas, que além da própria Lei 9.605 de 98, entre os artigos 70 a 76, nós temos o decreto 6.514 de 2008, que nos traz o quê? Que nos traz as sanções administrativas ambientais e o processo administrativo ambiental em nível federal. Atenção, aquelas condutas consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores. Quem são os infratores? Pessoas físicas, eu, você, e as pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Sanções penais, nossa referência é a Lei 9.605 de 1998, que não será abordada nessa aula, teremos uma aula específica sobre a discussão dos crimes ambientais, mas também sanções administrativas, que se encontram nesta Lei 9.605 de 98, entre os artigos 70 a 76, mas fundamentalmente a discussão sobre a responsabilidade administrativa está no decreto 6.514 de 2008, com as infrações administrativas ambientais e o processo administrativo federal, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Nesse caso, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, é a responsabilidade civil ambiental. Por esse dispositivo, nós temos a tríplice responsabilidade em matéria ambiental. É possível discutir esta responsabilidade a partir da esfera civil, penal e administrativa. Vamos iniciar, então, discutindo a responsabilidade civil em matéria ambiental. E para falar da responsabilidade civil, é importante que nós tenhamos clareza sobre o dano ambiental. E eu já antecipo a você que para discutir responsabilidade civil é necessário discutir dano ao meio ambiente, dano ambiental. Mas nós não temos na nossa legislação um conceito para dano ambiental. Não há na legislação brasileira conceito de dano ambiental. Mas, para que possamos chegar a um conceito doutrinário, é importante referenciar que a nossa legislação confere conceito para degradação da qualidade ambiental, bem como conceito para poluição. Esses dois conceitos, eles vão auxiliar na compreensão do conceito doutrinário de dano ambiental. Agora, o que é degradação da qualidade ambiental e o que é poluição na nossa legislação? Vem comigo. Nós temos aqui a Lei 6938 de 1981, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que no seu artigo 3º, inciso de número 2, nos traz que degradação da qualidade ambiental é a alteração adversa das características do meio ambiente. O que é degradação da qualidade ambiental? A alteração adversa das características do meio ambiente. Degradação da qualidade ambiental inclui
tanto a poluição que tem aí uma atividade antrópica, uma atividade humana, mas degradação da qualidade ambiental, além da poluição, que vamos referenciar em seguida, degradação da qualidade ambiental inclui eventos da natureza, como, por exemplo, uma erupção vulcânica, um abalo sísmico, né, um terremoto. Tudo isso pode estar inserido e pode ocasionar degradação da qualidade ambiental. Atenção, degradação é um conceito mais amplo, que inclui a poluição que é eminentemente causada por atividades humanas, mas também a degradação inclui aqui eventos naturais, como erupção vulcânica, abalo sísmico, terremoto, maremoto, dentre outras possibilidades. Então, degradação é mais amplo e inclui o conceito aqui, de poluição. O artigo 3º, inciso de número 3, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938 de 1981, diz que poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades. Quem tem atividades são as atividades humanas, que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Uma atividade que prejudique a saúde, eu acho que isso é autoexplicativo. A segurança, inclusive, com relação, por exemplo, à erosão. O bem-estar da população é uma atividade poluidora. Eu posso ter uma atividade que afete a saúde, a segurança e o bem-estar da população. É uma atividade poluidora. Também criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. Até interessante pontuar aqui que uma nova atividade econômica ela pode prejudicar as atividades já estabelecidas. Para exemplificar, uma atividade de mineração ela pode causar aí problemas em atividades decorrentes aí do turismo. Então você tem aqui hotéis, bares, restaurantes, pousadas numa cidade turística que são afetadas por uma nova atividade poluidora. Então, uma atividade poluidora pode afetar de forma adversa as atividades sociais e econômicas. Também afetem desfavoravelmente a biota. O que é biota? São os seres vivos em um determinado local. A fauna e a flora em um determinado local. É a biota. Uma atividade pode afetar desfavoravelmente a biota, os seres vivos em um determinado local. É poluição também. Ou ainda, afetar as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Vide aí a questão do saneamento, no que se refere às condições sanitárias, ou estética. Prejudicar aqui, por exemplo, a paisagem, as questões estéticas. E, por fim, a letra E, que normalmente nós referenciamos a poluição como sendo a letra E. E não, você está percebendo aqui, pelo conceito da Política Nacional do Meio Ambiente para a Poluição, que poluição é um conceito amplo, amplíssimo. E aí você tem a letra E, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Ora, a poluição pode ser visual, sonora, você tem vários tipos de poluição. E esse conceito aqui de poluição da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, de novo, ele é amplo, amplíssimo. E ele nos permite verificar a amplitude do conceito de poluição. Então, nós temos conceito de degradação, de poluição, eles são fundamentais para que possamos agora adentrar nos conceitos doutrinários de dano ambiental. O que é dano ambiental? E aí eu vou usar um conceito que eu gosto muito, que é do professor Morato Leite, da Universidade Federal de Santa Catarina, e depois um conceito do ministro Herman Benjamin, enquanto doutrinador, ministro Herman Benjamin, do STJ. Eles vão conceituar dano ambiental nos seguintes termos, comigo aqui. Primeiro conceito do professor Morato, que dano ambiental deve ser compreendido como toda lesão intolerável, causada por qualquer ação humana. Ação humana, culposa ou não, ao meio ambiente, diretamente,
como macrobem de interesse da coletividade, em uma concepção totalizante, e indiretamente a terceiros, tendo em vista interesses próprios e individualizáveis e que refletem no macrobem. Esse conceito do professor Morato, do professor Patrick aqui, basicamente eu tenho o seguinte, uma dupla face para o dano ambiental. Pode atingir diretamente o macrobem ambiental e indiretamente os interesses individualizáveis, os nossos interesses. Saúde, patrimônio, atividades econômicas, que são afetadas indiretamente. Veja, toda lesão intolerável causada por qualquer ação humana que diretamente afete o macrobem, o meio ambiente em sentido totalizante, mas também indiretamente, de forma reflexa, em ricochete, os interesses individualizáveis, os interesses nossos, no que se refere às atividades econômicas, ao nosso patrimônio ou ainda à nossa saúde, portanto, indiretamente. Há uma dupla face do dano ambiental, segundo aqui este conceito doutrinário. E também um outro conceito do ministro Herman Benjamin, na qualidade aqui de doutrinador, definiu o dano ambiental como a alteração, deterioração ou destruição, parcial ou total, de qualquer dos recursos naturais, afetando adversamente o homem e ou a natureza. Ministro Antônio Herman Benjamin, do STJ, trazendo aqui a conceituação de dano ambiental. Perceba, dano ambiental, ele tem uma dupla face. E esta conceituação, ou estas conceituações de dano ambiental, mostram o caráter multifacetário do dano ambiental. Multifacetário. Nesse sentido, com esses conceitos doutrinários, eu vou trabalhar agora com você duas classificações, há outras, é claro, mas aquelas duas mais importantes classificações de dano ambiental, tendo como referência aqui a leitura a partir de julgados do STJ. Nós podemos classificar aqui o dano ambiental em duas possibilidades. A primeira delas, o dano ambiental quanto à extensão do bem protegido. Essa é a primeira classificação. Quando nós falamos em dano ambiental, eu posso ter o dano ambiental em sentido amplo, o dano ecológico per si, ou ecológico puro, e o dano ambiental individual. Você está visualizando aqui a primeira classificação de dano ambiental quanto à extensão do bem protegido. Dano ambiental em sentido amplo. Vai pegar aí o macrobem. O macrobem. O dano ecológico puro vai pegar os elementos aqui dos ecossistemas, a fauna, a flora. E o dano ambiental individual são os interesses individualizáveis. Vamos trabalhar aqui um exemplo para que você visualize o dano ambiental quanto à extensão do bem protegido. Um exemplo, que eu gosto muito de referenciar esse exemplo, porque eu acho que ele nos permite compreender esta classificação. Um navio está se aproximando de um dos portos brasileiros. Porto de Santos, Porto de Paranaguá, Porto de Tubarão em Vitória, Porto de Fortaleza, Porto de Rio Grande, os portos brasileiros. Vamos pegar aqui, hipoteticamente, Santos. Um navio carregado de substâncias tóxicas de hidrocarboneto está se aproximando aqui do Porto de Santos. Eis que, nesta aproximação, ocorre um vazamento e toda essa substância tóxica, esses hidrocarbonetos, são lançados ao mar. Nós temos o dano ambiental em sentido amplo, afetando aqui o bem ambiental. Veja, levou toda uma contaminação da fauna marinha. Foi um horror. Na verdade, foi um horror esta contaminação. Esse é o dano ambiental em sentido amplo. Acontece que, em decorrência desta contaminação, as autoridades ambientais, as autoridades sanitárias, proibiram em toda aquela região de Santos, São Vicente, a pesca pelos próximos 90 dias. Olha o dano ambiental individual aqui. Então você tem lá um pescador que vive em São Vicente, litoral sul de São Paulo, do estado de São Paulo. Em decorrência desta contaminação que foi ocasionada por esse navio, ele está proibido de exercer a sua atividade econômica pelos próximos 90 dias. Dano ambiental
Olha aqui, individual. Esse dano ambiental individual, ele pode afetar 3 aspectos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma anotação aqui, ó. O dano ambiental individual, ele pode afetar a saúde das pessoas, olha, a saúde, ele pode afetar o patrimônio das pessoas, né, os interesses individualizáveis do patrimônio, ou, no caso dos pescadores, as atividades econômicas. Veja, nós temos aqui o seguinte: o navio, carregado de substâncias tóxicas e de hidrocarbonetos, teve um vazamento e contaminou toda a fauna marinha lá na região de Santos. Toda, uma grande contaminação. Olha o dano ambiental configurado aqui. Mas, de forma indireta, reflexa em ricochete, nós temos aqui o dano ambiental individual, afetando interesses individualizáveis. Pega lá o conceito do professor Morato, vamos conjugar aqui agora. Interesses individualizáveis e que refletem aqui no macrobem. No caso, especificamente, o dano ambiental individual. Esses pescadores não vão poder exercer, nesse exemplo aqui, a sua atividade profissional pelos próximos 90 dias. Dano ambiental que afetou a atividade econômica, ó, atividades econômicas pelos próximos 90 dias. Tem também um dano ambiental individual que afeta a saúde. Próximo à sua casa, eu tenho uma fábrica, esta fábrica está lançando aqui gases acima dos limites estabelecidos, ou houve um problema aqui no filtro, ele teve aí alguma questão, em vez de ser substituído, está mantendo a atividade econômica, lançando gases na atmosfera. Isso está gerando, por consequência, além da poluição, especificamente que está afetando aí o ambiente, você está tendo aí o lançamento desses gases que estão causando problemas de saúde na vizinhança, problemas de saúde no entorno, nos seus familiares, na sua família, em você. Olha o dano ambiental individual. Você tem aqui, ó, a dupla face, natureza homem aqui. Ou o patrimônio, que é uma outra possibilidade. Um exemplo aqui bem básico para que você visualize. De repente você comprou aí a casa em um determinado condomínio, uma casa que tem um valor significativo, eis que, meses após a aquisição, surge a notícia que está tendo uma contaminação do solo, do subsolo naquele condomínio, ou próximo àquele condomínio. E você vai ter que sair durante algum período para fazer aqui as medidas necessárias. Ora, você comprou a casa, sei lá, por 2, 3 milhões, se você colocar à venda neste momento, você não vai conseguir obter esse valor, porque você teve aí um dano ambiental individual no que se refere ao patrimônio. Aliás, esta configuração, essa primeira classificação do dano ambiental quanto à extensão do bem protegido, aplica-se a situações como Mariana, lá em Minas Gerais, Brumadinho, também em Minas Gerais. No caso de Mariana, você teve o dano ambiental em sentido amplo, mas também esse dano ambiental em sentido amplo afetou aí a saúde, o patrimônio, as atividades econômicas daquelas pessoas que estavam no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, mas também por todo o curso do Rio Doce. Muitos não puderam exercer atividade de agricultura. Alguns tiveram afetada a sua saúde, ou mesmo o patrimônio. Pergunta aí aos proprietários de estabelecimentos em Bento Rodrigues, no distrito. Desapareceu tudo aquilo. Olha o dano ambiental individual, olha a dupla face. Natureza, homem. E o dano ecológico puro, o dano ecológico per si, que é o intermediário aqui, que está em verde, é quando afeta componentes específicos dos ecossistemas, como a fauna e a flora. Um animal ameaçado de extinção, por exemplo, ou que está em risco, ou de vulnerabilidade, dano ecológico puro. Esse dano ecológico puro, ele pega o meio ambiente natural. Aquela classificação que nós já trabalhamos em aula, lá no início do nosso curso, o meio ambiente natural é o dano ecológico puro. Então essa é a primeira classificação. Dando esses exemplos, porque eu acho que você consegue aqui visualizar a partir de exemplos. Dano ambiental quanto à extensão do bem protegido. Também nós temos o dano ambiental quanto à extensão do dano. Neste caso, temos o dano patrimonial, que é o dano físico, o dano material, né, a perda ou
a deterioração dos bens, no caso aqui da vítima, olha, dano patrimonial, e temos também o dano extrapatrimonial, também chamado de dano moral ambiental. O dano patrimonial não tem grandes desafios no que se refere à conceituação. Dano patrimonial, dano físico, dano material, a perda ou deterioração dos bens da vítima. Agora, o dano extrapatrimonial é aquele que afeta, ou dano moral ambiental, né? É aquele que afeta valores extrapatrimoniais. Que valores extrapatrimoniais são esses? Qualidade de vida, bem-estar, ou o valor intrínseco do próprio bem. Quando eu pego o caso lá do pescador, que ficou sem exercer a sua atividade econômica por 90 dias, será que é possível configurar o dano moral? Sim, o dano moral ambiental, individual neste caso. E também pode ser coletivo. É claro que dor psíquica é uma coisa individual e não se confunde, mas é possível falar em dano moral ambiental coletivo? Sim. Essa discussão, ela teve uma rejeição no primeiro momento nos julgados do STJ, mas hoje já se admite o dano moral coletivo ambiental, não associado à dor psíquica, a sofrimento. Não, no sentido individual que se atribui, não. Mas você pode falar nessa proteção do dano ambiental coletivo. Então essa é uma outra classificação. Você estava vendo que essas classificações, elas vão reforçando o caráter multifacetário do dano ambiental. Multifacetário. Há outras possibilidades. Aqui eu estou trabalhando aquelas mais importantes, as classificações mais importantes. Agora, uma vez que tem ocorrido o dano ambiental, nós passamos para a etapa seguinte, que é discutir o quê? A obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente, tendo como referência o parágrafo 3º do artigo 225, a obrigação de reparar os danos causados ao ambiente. E como é que se dá a reparação dos danos ambientais ou do dano ao meio ambiente? A primeira questão importante é que a reparação deve ser integral. Integral. E nós temos essa sistemática de reparação de danos ambientais. Vem comigo. Olha as formas de reparação do dano ambiental. Ocorreu o dano, preferencialmente, a reparação específica. Onde ocorreu o dano ambiental, é lá que eu tenho que promover a reparação específica, onde ocorreu o dano ambiental. Na impossibilidade da reparação específica, onde ocorreu, aí nós vamos para as formas, para as modalidades subsidiárias. A indenização pecuniária, dinheiro, ou ainda a compensação ecológica. O que é a compensação ecológica? Vamos exemplificar. Eu desmatei 2 hectares de mata virgem de vegetação primária, que é aquela intocada, que ainda não teve uma intervenção humana específica, não teve fogo, não teve corte raso, vegetação primária, mata virgem, eu fiz a supressão de 2 hectares. Acontece que naquele local onde ocorreu a supressão, há uma impossibilidade. Aí eu compenso o mais próximo possível, no mínimo, né, em outra propriedade, recompondo 2 hectares. Não foi possível aqui, compenso ali. 2 hectares no mínimo. A compensação é de um local para outro. Tanto a compensação quanto a indenização pecuniária são modalidades subsidiárias. Isto é, primeiro eu tenho que tentar a reparação específica, onde ocorreu. Na impossibilidade é que eu vou para formas aqui subsidiárias. E a ação de reparação de danos ambientais coletivo aqui é imprescritível, não há que se falar no Instituto da Prescrição, como já decidiu o STJ. Um outro ponto importante, no que se refere às formas de reparação, é a possibilidade, numa ação civil pública ambiental, de cumular os pedidos, isto é, a reparação e a indenização. Isto é possível? Sim, isto é possível. É importante fazer uma leitura prévia da Lei da Ação Civil Pública, do artigo 3º da Lei da Ação Civil Pública, que fala aqui que a ação civil pública, poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. No primeiro momento, o ou aqui, a conjunção ou, foi objeto de discussão e de polêmica. Mas hoje,
o STJ consolidou o entendimento que, numa ação civil pública ambiental, é possível cumular os pedidos, isto é, ajuiza a ação pedindo a reparação onde ocorreu o dano, onde ocorreu, e cumulada com a indenização pecuniária, com dinheiro. É possível? Sim, é perfeitamente possível cumular pedidos numa ação civil pública. Isso, inclusive, gerou uma súmula pelo STJ, que é a súmula aqui 629. Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu, a obrigação de fazer ou a de não fazer, cumulada com a de indenizar. Desde 2018, nós temos aqui a súmula 629 do STJ, que vai aqui nesse sentido, ok? Posso acumular os pedidos? Sim, pode acumular os pedidos. Lembrando que a ação aqui de reparação de danos ambientais coletivos aqui, isso evidentemente é imprescritível, não há instituto da prescrição. Não importa se aconteceu ontem, há 5 a 10 anos, você tem que efetuar a reparação dos danos causados ao ambiente. A imprescritibilidade da ação de reparação de danos ambientais coletivos aqui. Bom, feitas essas considerações, quem é o poluidor no sistema jurídico brasileiro? Você vai dizer assim, mas a pessoa física é a pessoa jurídica. Sim, é verdade. A pessoa física e a pessoa jurídica. Mas nós temos, na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, o conceito de poluidor. Quem é o poluidor, portanto? É a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, até aqui tudo bem, responsável, atenção, direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. No nosso sistema, poluidor, ele é o poluidor direto. Quem é o poluidor direto? Aquele que efetivamente causou o dano ambiental. Mas tem também o poluidor indireto, aquele que de alguma forma contribuiu para a degradação da qualidade ambiental. Atenção, poluidor direto e poluidor indireto. No que se refere ao poluidor direto, não há mistério, é aquele que efetivamente causou o dano. O poluidor indireto é aquele que de alguma forma contribuiu. Exemplo, eu quero construir aí uma fábrica, mas não detenho dos recursos financeiros suficientes. Então eu vou até uma instituição financeira e peço aí um empréstimo para que eu obtenha recursos para ter a minha atividade econômica, a minha fábrica, meu empreendimento, o que for. Consegui o benefício aqui, no caso, o empréstimo. Ocorre que, no momento que eu estou construindo, acontece um dano ao meio ambiente. Um dano significativo aí, um dano significativo ao meio ambiente. Será que a instituição financeira pode ir para o polo passivo de uma ação civil pública ambiental? Sim, é possível que ela seja aí relacionada no polo passivo na qualidade de poluidora indireta, ou poluidor indireto, se preferir. Mas por quê? Porque sem os recursos financeiros, evidentemente que eu não teria edificado. Quem de alguma forma contribuir pode ir para o polo passivo de uma ação civil pública ambiental. E há, segundo o STJ, uma solidariedade entre poluidor direto e poluidor indireto. Há uma solidariedade entre eles. São solidários. Ok? Poluidor direto e indireto. Vamos trabalhar alguns exemplos aqui de poluidor direto e indireto na nossa legislação. Na própria Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 12, tem um dispositivo interessante. Diz o seguinte, o caput do artigo 12. As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao licenciamento ambiental, na forma desta lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ora, para liberar dinheiro público, por exemplo, BNDES, que aí financia projetos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, isso. Será necessário o quê? O licenciamento ambiental. Isso da mesma forma. Hoje, você não consegue obter recursos financeiros, financiamento num banco privado, se você não tiver o licenciamento ambiental. Até porque a instituição financeira está preocupada justamente com esse artigo 12, que se aplica por via reflexa a ela. Ela pode ser responsabilizada na qualidade de poluidora indireta. Está aqui um dispositivo nesse sentido. Há outro, sim, na Lei de Biossegurança de Biotecnologia,
nós temos aí os empreendimentos com OGMs, com organismos geneticamente modificados. E neste caso, há uma preocupação de que se você financia uma dessas empresas que não tem o certificado específico para isso, você pode afigurar no polo passivo de uma ação. Vamos aqui ao dispositivo. A Lei 11.105 de 2005 é a Lei de Biossegurança de Biotecnologia. No seu artigo 2º, parágrafo 4º, nós temos que as organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, financiadoras ou patrocinadoras de atividades ou de projetos referidos no caput, projetos de biossegurança, de biotecnologia, devem exigir a apresentação desse certificado de qualidade em biossegurança, emitido pela CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, sob pena de se tornarem corresponsáveis pelos eventuais efeitos decorrentes do descumprimento dessa lei ou de sua regulamentação. Isto é, esse certificado de qualidade em biossegurança, ele é obrigatório. Esses empreendimentos só pode ser pessoa jurídica, que tem esse certificado de qualidade de biossegurança emitido pela CTN-Bio. Do contrário, pode ser corresponsável. Aqui um exemplo de poluidor indireto. A AE financiou esses empreendimentos para uma empresa, uma pessoa jurídica que não tenha esse certificado de qualidade, isso gerou danos aí ao ambiente ou à saúde humana, pode ser responsabilizado, corresponsabilizada essa pessoa que financiou? Sim. As pessoas jurídicas, por exemplo? Sim. Com ela, sim, sem dúvida. Poluidor indireto igualmente aqui, tá bom? Então, o poluidor pode ser direto ou indireto. E eles são solidários, segundo julgados do STJ. E, por fim, para fechar a questão da responsabilidade civil, é importante relacionar que a responsabilidade civil, ela é objetiva, ok? Ela é objetiva. Isto é, não vou discutir culpa, não vou discutir dolo. Aliás, desde a edição da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, em 1981, que a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva. Artigo 14, parágrafo 1º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Não vou discutir culpa, não vou discutir dolo, basta o nexo de causalidade. Aliás, adotamos a teoria do risco integral. Não há excludentes, não há atenuantes. Risco integral. Na área ambiental, teoria do risco integral. O fato da atividade ser lícito, isso não importa. Causou dano, é obrigado a reparar aqueles que foram causados ao ambiente. No que se refere às atividades nucleares, esta responsabilidade também é objetiva. Vem comigo. Olha a nossa Constituição no artigo 21, inciso 23, a linha D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Independe da existência de culpa. Isto é, objetiva. A responsabilidade civil por danos nucleares é objetiva por dispositivo constitucional. Já que eu tenho mencionado os organismos geneticamente modificados, os OGMs, você tem aí os transgênicos presentes na nossa sociedade, esta responsabilidade, ela também é objetiva. Vem comigo. Sem prejuízo da aplicação das penas previstas nessa lei, a Lei 11.105 de 2005, os responsáveis pelos danos ao meio ambiente e a terceiros responderão solidariamente por sua indenização ou reparação integral, independentemente da existência de culpa. Isto é, também responsabilidade objetiva, conforme a Lei de Biossegurança, a Lei de Biotecnologia no nosso país. Lei 11.105 de 2005. Responsabilidade em matéria ambiental, a regra aqui, ó, objetiva, teoria do risco integral na questão ordinária. Ah, o Estado responde também? Sim, claro. Sem dúvida, até porque nós temos o artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição. O Estado responde por danos ambientais? Sim. Responsabilidade objetiva, tá bom? Objetiva em matéria ambiental. Com isso, vamos encerrando, este bloco, te convidando para o próximo, que vamos adentrar nas discussões sobre a responsabilidade administrativa em matéria ambiental. Estou te aguardando. Obrigado.